Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Graça e paz, amém, irmãos? Que noite maravilhosa o Senhor preparou, amém? Que atmosfera gostosa. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Então, sem demora, vamos juntos ler as Sagradas Escrituras. Se você puder, abre comigo sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos, capítulo 21, iremos ler a partir do versículo 4. Amém? Enquanto você encontra aí, se ficar mais fácil, você pode acompanhar no nosso telão também. Vamos à leitura. Encontrando os discípulos, permanecemos ali durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Grave isso. Eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Versículo 7, quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando ali um dia com eles, e no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos ali com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando-o com ele nos próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus de Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Em outras palavras, vai dar ruim para o dono desse cinto, diz o profeta. Continuando, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo para que ele não fosse para Jerusalém. Terceiro aviso, agora eles estão rogando, suplicando, insistindo para Paulo. Será que, irmãos, num contexto como esse, você estaria entendendo: nossa, aqui é Deus me alertando. Deus está me alertando, deixa eu ficar quieto aqui, deixa eu ficar de boa, eu não vou correr o risco de ir para Jerusalém. Terceira vez que tem alguém me dizendo para eu não ir para lá. Será que esses caras não estão certos? Versículo 13, mas Paulo respondeu: o que vocês estão fazendo? Ao chorar assim e partir o meu coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Amém? Até aqui, se você puder, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Fala que a tua igreja ouve essa noite. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Espírito Santo de Deus. Vem e flua, continue fluindo em nosso meio. Abrimos agora o nosso coração, abrimos agora o nosso ouvido para que a Tua palavra entre e penetre no mais íntimo da nossa alma, Senhor. Nos toque essa noite, nos transforme essa noite, nos mude para a glória do Teu nome, e assim oramos, amém e amém. Boa base, então, dada essa leitura, nós temos aqui o grande apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios. E ele estava finalizando a sua terceira e última viagem missionária. E o texto diz que primeiro ele encontra ali uns discípulos, e os caras alertam ele no versículo 4, dizendo: Paulo, não vai para Jerusalém, vai dar ruim, não vai. Depois, não satisfeito com isso, em Cesareia, Paulo chega lá junto com Felipe, chega um profeta do manto. Imagina aqueles caras que chegam já daquele jeito: eis que te digo, varão valoroso, assim diz o Senhor. Sabe, quem já foi numa bleia sabe do que eu estou falando. Aí já quebrava e soltou. E aí Ágabo no versículo 11 ele diz, pega o cinto de Paulo, amarra as mãos, amarra os pés e fala assim: isso que acontecerá com o dono desses cintos quando ele chegar em Jerusalém, vai dar ruim para ele. Ágabo diz: assim diz o Espírito Santo,
É isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Imagina o climão pesado que ficou. Na roda ali, o profeta já solta essa, e é gostoso nós vermos uma passagem como essa, irmãos, porque essa é a raiz do espírito profético. Ele não fala simplesmente aquilo que nós queremos ouvir. O espírito profético não fala somente aquilo que nos agrada, aquilo que a gente fala, aleluia, recebo, glória a Deus, mas é falado muitas vezes aquilo que precisa ser ouvido, e não aquilo que o ouvido gosta de escutar. Esse era o profeta. Então, Ágabo chega ali, já lança a braba na roda ali, imagina o clima, como é que fica, o povo já começou, uns está amarrado, está repreendido, e o texto diz que eles começam a rogar para Paulo. Rogar significa clamar, suplicar, pedir com insistência, suplicando ali com grande intensidade. Paulo, não vai, mano, não vai para Jerusalém, na moral, não viaja, cara, sem necessidade de fazer isso. Por que você quer ir para lá? Eu imagino como o texto diz, que Paulo diz, por que estão chorando? Eu imagino os caras já gesticulando com ele, já com aquela voz embargada, já começando a lagrimejar os olhos, aquele climão, e Paulo replica no versículo 13, o que estão fazendo ao chorar assim, querendo partir o meu coração? Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabia quem ele era, o apóstolo Paulo, ele sabia o que precisava fazer, tanto é que ele vai falar, eu estou pronto não para somente ser preso, como o profeta está dizendo que farão comigo, mas se preciso for para morrer pelo nome do Senhor Jesus, eu estou pronto. Essa é a fala de Paulo. Na conclusão ali, os caras vê que não vai dar para persuadir, vê que não vai mudar a cabeça dele, diz que seja feita a vontade de Deus, que assim seja. E passado algum tempo, alguns dias ali, o texto que nós lemos finaliza dizendo, e partimos para Jerusalém. Eu creio, irmãos, que hoje o Senhor tem uma palavra para o nosso coração a respeito de identidade. Identidade. Pergunta para o seu irmão, você sabe quem você é? Pergunta aí. Já emenda numa outra pergunta, você sabe o que você tem que fazer? Será que nós conhecemos os planos de Deus para a nossa vida, irmão? Em resumo é isso. Para o irmão não ficar bravo com você, aí eu vou fazer uma pergunta. Se nós sabemos quem somos, por que não estamos sendo? Se nós sabemos o que precisa ser feito, por que muitas vezes não estamos fazendo? Se nós sabemos quais são os planos de Deus para a nossa vida, por que nós não estamos caminhando em cima desses planos, em direção a esses planos? Aqui, irmão, se encontra um grande problema, porque não adianta saber quem é, precisa ser. Não adianta saber o que é o certo a ser feito, precisa fazer a coisa certa, precisa fazer as coisas acontecer. Não adianta ficar somente no, não, eu sei como é que faz, mas nunca faz. Eu sei como é que é o negócio, mas nunca transforma. Então entre o saber e o ser, existe uma lacuna, existe um buraco, que é chamado o quê? A disposição, a coragem, para se movimentar, para exercer, para fazer as coisas acontecer. Em nosso contexto aqui de igreja, como nós estamos falando, é uma fé prática, é colocar em prática aquilo que a nossa boca declara, é colocar em prática aquilo que nós cremos. As nossas atitudes, elas precisam ser além das nossas palavras, além das nossas ideias, tem que ser uma fé prática. Vocês estão comigo? Amém? Então essa temática de identidade é algo muito importante, porque quando nós não sabemos quem somos, já era, qualquer coisa que a gente ser, vai estar bom. Se você não sabe quem você é no Senhor, qualquer zero que você virar, já está valendo, porque você não sabe. Se a gente não sabe o que precisa fazer, irmão, qualquer coisa que você está com a mão suja, você está fazendo achando que está glorificando o nome do Senhor, porque não adianta. Não adianta. Eu acho que a maior tragédia, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu já escutei de alguém, eu não sei se eu li. A maior tragédia de um homem, irmão, é ele ser bem sucedido naquilo que ele não foi chamado para fazer. Isso é a maior tragédia que um homem, uma mulher de Deus pode viver. Não, mas eu sou um médico estourado, ganho uma grana. Firmeza, mas Deus não tinha isso para você, cara. Não era esses os planos de Deus para a sua vida.
Talvez isso foi o que te deu dinheiro, talvez isso te deu uma satisfação, talvez isso te trouxe um prestígio, um poder, alimentou o seu ego, mas não era o que Deus tinha para você. Precisamos saber, irmão, o que Deus tem para cada um de nós e caminhar em direção a isso. Se nós não sabemos, irmão, se você não sabe quem você é no Senhor, qualquer opinião já vai te paralisar. Já comecei a pregar, viu, irmão? Qualquer opinião já te paralisa. Qualquer opinião do irmão que não tem nada a ver, ele fala, você já puxou o freio de mão, já estacionou. Qualquer vento de doutrina, como diz em Efésios 4, né? Não sejam levados por novos ensinos. Mas se você não sabe, se você não conhece a palavra de vida eterna, qualquer vento de doutrina, qualquer vento que leva, você já está abraçando, aí você fica pulando de igreja em igreja, nunca tem raiz num lugar, nunca conhece de fato aquilo que o Senhor tem para você, porque no fundo mostra que você ainda não está fundamentado na palavra. Como eu sempre digo, vir à igreja, irmão, não te torna um crente. Dá glória a Deus, souber cantar os louvores, hino, o Spotify ser as músicas mais tocadas são as gospel, isso não te faz um crente, isso não nos torna um crente, irmão. Nós precisamos ser um povo que é enraizado, fundamentado na palavra de Deus, é isso que de fato nos mostra. Esse é um dos motivos, e esse é até um dos motivos que a partir da semana que vem, nós estaremos nos raízes, espalhados. Na semana estaremos espalhados, nossos grupos de relacionamento aqui da igreja, onde a intenção é um crescimento, de uma comunhão nos nossos relacionamentos, mas principalmente um crescimento bíblico, conhecimento da palavra, compartilhando a palavra, aprendendo da palavra, falando da palavra, tendo abertura, porque somente assim seremos cristãos de verdade. Não seremos apenas crentes se nos reunimos numa quinta, num domingo, paz do Senhor, louvado seja o nome de Deus, e não existe uma conexão, não existe uma aproximação, não existe um contato, não existe uma ligação. Só seremos cristãos de verdade, irmão, se nós conhecermos a verdade expressa nas Sagradas Escrituras. Se não conhecemos a palavra, irmão, esquece, seremos levados por qualquer um que está de terninho, com o microfone na mão, que ele falar, você dá glória a Deus, e é isso aí, quem não conhece a palavra fica refém daquele que está com o microfone na mão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Vamos lá, quantos aqui talvez concordam comigo, que se tivesse o conhecimento de hoje, a bagagem, a experiência de hoje, o passado teria sido totalmente diferente na sua vida. Você estaria tão blindado dos abusos espirituais que você sofreu, você estaria tão blindado de tanta conversa fiada, tanta conversa furada que você abraçou. Quanta coisa seria diferente, porque agora que você conhece a palavra de vida eterna, você sabe que você não é mais levado por palavras vãs, por opiniões alheias. Agora que você entendeu que as coisas de Deus não é feita por persuasão humana, mas sim pelo poder do Espírito Santo, amém, irmãos? Então Paulo aqui ele nos mostra que ele tinha uma identidade muito firmada no Senhor, ou seja, o Espírito Santo não falava com outras pessoas, então pastor, lógico que não, falava, mas o Espírito Santo também falava com ele tinha relacionamento com Deus. Não é que, não, então eu não acredito mais em ninguém. Como assim? Uns discípulos falaram, depois chegou uns outros caras lá em Cesareia, falou de novo, levantou um profeta e falou. Então peraí, não tenho que levar isso em consideração? Não, irmão, tem que levar. Mas Paulo ele tinha discernimento para saber o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Ele não era levado pelas vozes das pessoas. Ele tinha um relacionamento com o Senhor para definir, isso aqui é da carne, isso aqui não é. Isso daqui faz parte do meu propósito. Não é porque as coisas vão dar ruim, mas é as coisas dando ruim que eu vou melhorar, que eu vou amadurecer, que eu vou crescer. Então faz parte disso. Quem encurta atalho, irmão, quem pega atalho está encurtando o processo. Encurtar processo, irmão, é não viver todo o aprendizado que Deus tem para a nossa vida. É não viver todo o aprendizado. No texto que nós lemos, Paulo ele chegou lá em Tiro, encontrou um discípulos e os caras falaram, nem inventa, se for para Jerusalém vai dar ruim para você, mano, nem inventa de ir para lá. Passa uns dias, o cara de Cesareia fala a mesma coisa para ele, outros caras lá do outro lado vão falar, e o que acontece?
chega um profeta e diz a mesma coisa. Paulo teve vários motivos, irmãos, para dizer assim: quer saber? Vou repensar, eu vou ver certinho. Talvez eu e você faria isso. Será que isso é de Deus? Será que essa decisão minha de ir para Jerusalém é de Deus ou é da minha carne? Será que isso é de Deus? Sabe aquele negócio? Será que não estou viajando? Será que eu não estou querendo dar uma lacrada fazendo isso? Será que eu não estou inventando uma moda e é melhor eu ficar aqui de boa? Deus já levantou 3 para falar, deixa eu ficar aqui. É ou não é? Quantas vezes a gente não pensa assim? E é por dar lugares, irmãos, para esse tipo de pensamento, que muitas vezes a gente não rompe naquilo que nós temos que romper com o Senhor. Porque qualquer coisa que se levanta, qualquer voz contrária que se levanta, a gente já fala: isso aqui é de Deus me livrando. E na verdade não era. Na verdade cabia você ir, você resistir. Muitas vezes qualquer voz contrária que se levanta para falar com a gente prefere falar: não, é Deus me livrando. E a gente não age com discernimento para saber se é de Deus, se não é, se faz parte do plano, se não faz. Será que você está aqui e o Senhor está falando para você essa noite? E aí, vai ficar até quando sendo levado pela onda do mar? Até quando as pessoas vão falar e você vai parar? Até quando vai aparecer um probleminha, acontece e você já sai e desanima, larga a mão, desiste daquilo que você começou? Até quando acontece alguma coisa e você já joga tudo para o alto? Já fala: não, deixa quieto, não é para mim. Será que existem aqui aqueles que são ótimos para dar desculpas e nunca se levantam e se apresentam assim como Paulo, sendo uma resposta para a situação que se apresenta? Sabendo, peraí, não me movo pela segurança, não me movo pelo ambiente, não me movo pelas regalias, pelos presentes, pelas propostas, eu me movo por um propósito. Eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida, eu sei aquilo que Deus está me chamando para fazer, por isso eu caminho com certeza, eu caminho certo daquilo que o Senhor tem para mim. Olha o silêncio da morte agora na congregação. Escute uma coisa, irmãos: Deus dá grandes lutas para grandes guerreiros, amém? Aleluia? Por isso que às vezes você pode achar que você é um guerreiro Jedi, de tanto que você luta, mas é verdade, irmão. Entenda que existe um propósito para cada uma dessas lutas, e esse propósito nunca é você ser vencido, o propósito nunca é você ficar abandonado no meio do processo. A questão é confiar no Senhor diante do processo, confiar no Senhor diante das vozes contrárias se levantando, confiar no Senhor diante de tudo parecendo que está desabando, e você falar: eu descanso porque eu confio que o meu Redentor virá. Não me movo por aquilo que está acontecendo ao meu lado. Senhor, eu descanso porque o Senhor é soberano em tudo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, vai falar isso. Se alegrem nas suas tribulações, sabendo que o Senhor é soberano sobre todas elas, e Ele está no controle de tudo. E muitas vezes a gente acha: eu estou na prova. Aí os de fora falam: está em pecado. Os de dentro falam: Senhor, esqueceu de mim. E nunca a gente consegue olhar e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor confia que essa luta eu vou vencer. O Senhor confia que essa batalha se levante. No final eu vou conseguir sair glorificando o seu nome, exaltando o seu nome. Eu não vou fraquejar, eu não vou desanimar, eu não vou retroceder. Eu estou posicionado sabendo que o Senhor está no controle. Se o Senhor me chamou para entrar diante desse mar, a tua palavra diz que as águas podem vir, mas eu não serei afogado. O chão pode ter fogo, mas as minhas sandálias não se queimarão. Sabe, irmão, isso é descansar na soberania do Senhor, descansar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu não sei quem é você, mas você sabe, às vezes a sua vida está uma bagunça, às vezes está tudo dando errado, porque aqui dentro é de boa, está todo mundo arrumadinho, cabelinho na régua, cheirosinho, gostoso, mas sabe que o B.O. está lá fora. E aí é uma noite como essa que o Senhor fala para mim e para você. E aí, você consegue glorificar o meu nome estando tudo dando ruim, sabendo que eu sou bom, sabendo que eu sou um Deus que cuida? Traz para a sua memória, irmão, quantas vezes você está certo do que tem que fazer, quantas vezes você está pronto para fazer, mas aí chega uma voz e diz para você: será que agora é a hora de você fazer isso? Será que você está preparado para entrar nisso agora?
Será que é nessa economia? Será que com essa política você vai dar esse passo de fé? Será que essa é a hora de você fazer isso? Será que esse é o tempo? E começa a gerar diversas dúvidas. Quantas vezes as coisas acontecem assim, irmão? E aí, devido a essas dúvidas entrar, a gente paralisa. Devido a essas dúvidas entrar, a gente já para. E deixa eu te falar, essas falas, irmãos, são as ondas que Naamã teve que pular. São as mesmas ondas. São as falas que vêm e a gente precisa o quê? Perseverar. Não foi no primeiro pulo que ele saiu curado da lepra. Não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto, não foi no sexto. Mas muitas vezes a gente acha que só porque já deu um conflitinho aqui, deu outro ali, já era, não é de Deus isso aqui não vou nem mexer que vai dar ruim. E a gente desiste. E a gente não rompe. E a gente não vive aquilo que Deus tinha. A cura, o romper, a resposta que Naamã teve, irmão, apareceu através de uma fé persistente. Fala comigo, persista. Fala comigo, persista. Foi através de uma persistência que veio, de um homem de fé persistente que decidiu ir até o sétimo pulo. Convicto, o Senhor falou comigo. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Não foi uma voz que eu ouvi do além, não foi algo do meu coração. Aí você precisa saber também se não foi. Não foi uma profetada, somente aquele profeta, não foi um Ágabo que apareceu. Foi aquele irmão lá que fala o que eu quero receber. Fala o que eu quero. A questão é, foi Deus? Se foi Deus, irmão, descansa. Descansa. Nós precisamos ter essa plena convicção, sabe, irmão? Tem muita gente que para no terceiro pulo, mano. É no terceiro pulo de Naamã, o cara para. Deus tinha uma história linda, o cara já rompeu. Vamos lá, o cara já rompeu, já fez lá o CNPJ, já fez logo lá a MEI, viu tudo. Na hora de ir, o cara desiste de abrir, porque deu o primeiro problema na imobiliária, ou porque o fiador não deu certo, ou porque choveu no dia, e aí no terceiro pulo para. Mas está tudo dando contra, pastor, como é que assim eu vou continuar? Paulo viu os caras alertando ele, onde já se viu ele prosseguir, onde já se viu ele avançar. E detalhe, tá, irmão, não foi pessoas aleatórias não, Zezão, uns loucos da rua que falou com Paulo não, foi os discípulos que estavam com ele. Depois ele atravessou, foi para Cesareia, outros discípulos falaram com ele, depois se levantou um profeta e falou com Paulo, irmão. Mas ele, antes de ouvir homens, ele era um homem que tinha relacionamento com Deus, então ele descansava, ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha uma vida com Deus, ele sabia que o mesmo Deus que estava falando através daqueles homens, já era o Deus que já tinha confirmado, você vai para lá, e agora você vai provar que você me ama, que você é meu servo, e você vai viver as marcas do Evangelho, você vai. E tudo aquilo não foi medo para ele, mas tudo aquilo era como se fosse uma gasolina. É isso mesmo, está se levantando, né? Mas só para cair, porque eu vou romper, eu vou viver os planos de Deus para a minha vida. Talvez é isso que falta você fazer, sabe? Você se posicionar e falar, toda vez que a gente começa a avançar em alguma área da nossa vida, seja ministerial, seja financeira, seja profissional, seja amorosa, não sei, não quero nomear aqui a sua luta, mas toda vez, parece que quando começa a dar certo, dá errado. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, persista. Se foi o Senhor que te chamou, descansa que Ele está no controle de todas essas coisas. Não seja levado por elogio, mas também não seja paralisado por crítica. Aquele que só anda por elogio, ele só fica vivendo por aprovação de pessoas. É péssimo, mas também o cara que qualquer crítica o que mais tem é Zé Povinho para ficar falando na nossa orelha, irmão. É gente que só quer atrapalhar, gente que não está para somar, gente que não está agregando, isso é o que mais tem. Mas que você não pare em nome de Jesus, não pare os planos de Deus, aquilo que Ele começou a fazer na sua vida, amém? Deus, Ele não busca, irmão, os preparados, Ele busca os disponíveis, entenda isso em nome de Jesus. Não fica nessa, não,
Deus só quer os preparados. Não, irmão, Ele procura os obedientes. É os obedientes, não são os preparados, não. Ele não quer os corajosos, os bichão. Não, Ele quer aqueles que estão fechados com Ele. Senhor, estou gelado, mas como o Senhor está comigo, vamos para dentro, eu não vou voltar, eu não vou arregar, eu não vou dar para trás, eu não sou o melhor, mas Senhor, eu sou aquele ousado que me coloco à disposição, e Deus, como a Tua palavra diz, não é sobre a minha fraqueza que o Senhor faz as coisas acontecer, não é em cima da minha fraqueza que o Seu poder se aperfeiçoa. Então Deus, esse é o cenário perfeito, Deus, porque aqui sou fraco, sou limitado, estou com medo, Jesus, mas Deus, vem e coloca as coisas no lugar. Isso é uma oração sincera, irmão. Isso é uma oração sincera de um homem, de uma mulher que tem a sua esperança no Senhor, que tem o seu coração guardado no Senhor. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Isso é uma fé, irmão. Isso é a fé que nós precisamos ter. Não é quando tem um problema, já levanta um BO, já liga já para o nome de Jesus. Ninguém usa agiota aqui não, está amarrado. Mas não é, deu um BO, não, deixa eu já, não é resolver não. Senhor, o que faço, Deus? Senhor, para onde corro? O que devo fazer? Não quero queimar a largada, não quero levar as coisas com a força do meu braço, não quero levar com a minha expertise, não quero levar as coisas com o meu network, com o meu conhecimento. Senhor, eu não quero pegar atalhos. Senhor, me conduza nesse processo que o Senhor preparou para mim, Deus. Eu quero sair no final um homem aprovado. Eu não quero chegar no final sem ter vivido todo o processo que o Senhor tinha para mim, Deus. Me livra dos atalhos. Mas pastor, o que você está dizendo então é que para eu saber quem eu sou, primeiro eu preciso saber quem Deus é. É isso aí, irmão. Já é o primeiro passo. Conheça primeiro o Senhor, conheça primeiro o seu Criador, conheça Ele, se aproxime dEle, cola nele, chega junto dEle, pois assim, estando perto do Criador, Ele vai revelar a criatura que você é, bênção. É assim que nós sabemos quem somos, conhecendo Ele, se aproximando dEle, estando mais perto dEle. Ah, como, pastor? Vamos lá, irmão, lê na Bíblia que você não lê. É isso, ajoelhando, orando. Não é aquela oração no carro, no busão. Sabe, irmãos, confesso para vocês, eu era um cara que eu negligenciava muito minha vida de oração, e o que eu tenho vivido nesses últimos tempos, irmãos, depois de um compromisso que eu tive de falar, Senhor, é uma luta carne e espírito, eu vou ficar nesse tempo, eu preciso ficar. Como as coisas têm acontecido, irmão, como as coisas têm acontecido, isso não é novidade para ninguém, que o crente tem que orar, mas é o que eu falei no começo, não adianta saber que tem que orar, não adianta só saber. A gente fala que é crente, mas às vezes fica uma semana sem orar, uma semana sem ler a Bíblia, só vendo um versículo. Aí como é que é o romper de Deus? Como é que é saber? Como é que é viver o propósito de Deus? Está vivendo longe dos caminhos do Senhor. Até está colando numa igreja, até dá uns glória a Deus, até quer meter o espiritual e fica orando pelos outros na rua, mas não tem verdade, não tem conteúdo, está levando aquilo pelo que conheceu, por aquilo que um dia fizeram, mas não é aquilo que está transbordando, não é aquela palavra que está encharcada, aquele cara que está no azeite, aquela mulher cheia de Deus. Sabe aquele negócio que você leu de manhã e parece que você já tem que entregar tudo à tarde? Não tem. Você fica contando coisas e fazendo coisas, uma bagunça. Paulo, antes das amizades, irmãos, antes das parcerias que ele tinha, e respeito muito com aqueles discípulos que ele tinha um relacionamento com o Senhor, ele tinha uma vida com o Senhor. Então ele diz no versículo 13, mano, o que vocês estão fazendo? Como assim vocês estão chorando, querendo partir meu coração? Vocês não estão entendendo nada, né? É como se ele estivesse dizendo, vocês não estão entendendo nada. Vocês acham que eu estou com medo que os caras vão me prender lá? Vocês acham que eu me movo se lá vai ter praia, sol e vida mansa? Vocês acham que eu estou indo para lá porque vai ter uma oferta generosa para mim, uns irmãos que vai me receber bem? Você acha que eu caminho em cima disso? Paulo está dizendo, eu vivo por um propósito e aleluia por isso.
Não fiquem chorando por causa disso. Pode acontecer o que for. Eu sei o que eu preciso passar, Paulo está dizendo. Paulo ele está dizendo, irmão, eu não vou fugir do meu chamado. Eu não vou fugir da minha responsabilidade. Irmão, esse louvor aí, ele me rasga, esse último que a gente cantou, irmão. Esse louvor, ele é forte demais, irmão. Como combina com essa mensagem? Eu não vou correr como Jonas um dia correu e fugiu. Paulo ele está dizendo isso ali naquela frase, irmão. Será que o Espírito Santo não está uma noite como essa, pegando vários fujões aqui essa noite? Será que esse culto ele não está vindo como uma baleia, cuspindo você agora para sair daqui e viver um propósito de verdade, vivendo aquilo que o Senhor tem para você? É hoje, hein, Jesus? Eu sei, eu sinto Deus aqui, irmão. Eu sinto Deus essa noite, irmão. Esse trecho aqui ele já me lembra de um episódio muito parecido, que era Jesus na mesa com os discípulos. Jesus ali na mesa com os discípulos, trocando ideia com os caras, falando, mano, seguinte, vou ser crucificado, é isso mesmo, esse é o plano, eu vou partir, serei entregue, mas em breve eu vou voltar. E aí os caras já estão como ali? Está amarrado, vai não, Jesus, só se matar a gente primeiro, não passa, ninguém vai relar em você, primeiro mata nós, depois rela em você. E ali Jesus diz o quê? Aparta-te de mim, Satanás. Como assim? Como assim vocês querem impedir o meu propósito de acontecer? Como assim vocês querem se colocar no caminho daquilo que eu preciso viver com o Senhor? Jesus ele diz, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para o que eu vim, eu sei quem me chamou, eu sei o fardo e a cruz que eu preciso carregar, e ela eu não posso dar para ninguém, ela eu não posso dividir com ninguém. Eu sei o que Deus me chamou. Você é louco, irmãos, que nós venhamos ser uma noite como essa, cheios dessa convicção, cheios desse senso de propósito e chamado, daquilo que o Senhor nos chama, daquilo que o Senhor espera de nós. Jesus com o Pai, irmão, com o Pai era, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Agora com os caras, aparta-te de mim, eu sei o que eu tenho que viver. Se for para mudar o plano, não vai ser vocês falando, vai ser o Senhor, que eu me relaciono todo dia. Antes de falar com você, Ele fala comigo, eu falo com Ele todo dia. Eu estou ligado com Ele todo dia. Eu tenho uma vida com Ele todo dia. Como que Ele está falando com você e não falou comigo se eu estou colado com Ele de manhã, estou colado com Ele à tarde? A questão é, tem gente que não tem esse relacionamento com Deus, não tem esse tempo com Deus. E diante das vozes que se levantam, diante de várias conversas que ficam no seu ouvido, você acaba sendo levado pelas emoções, você acaba sendo levado pelas facilidades, pelos atalhos. Facilmente a gente se desvia das coisas. Será que você é alguém que gosta de uma rotinha alternativa? Ama pegar um atalho? Talvez pode ser por isso que as coisas estão do jeito que estão. Porque você pega tanto atalho, encurta o processo, não aprende o que tem que aprender, não sai do lugar, não prospera, não vai, não rompe. Porque toda hora que aparece um processo para se submeter e viver, você decide trocar rota, você decide sair. Que em nome de Jesus, irmãos, venhamos viver o plano de Deus para nós, irmãos, o plano de Deus para as nossas famílias, o plano de Deus para o nosso casamento, que venhamos ter convicção de propósito, convicção de chamado, sabendo quem somos, irmãos, no Senhor. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, cuidado com os atalhos. Existe só um caminho. Não precisa ficar falando tudo agora também, é só dos atalhos. Evangelho não é facilidade, irmão. Evangelho é responsabilidade. É responsabilidade, por favor, que não venhamos fugir das nossas. Evangelho é responsabilidade. Que não venhamos fugir das nossas, que não venhamos nos mover pelos convites, pelos presentes, pelas propostas, mas assim como Paulo, se mover pelo propósito, por aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu posso ouvir um amém? Amém. Olha a conclusão do apóstolo Paulo. Eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Irmão, esse cara nos ensina demais, irmão. Paulo, ele está vivendo aquilo que um pouco adiante, ele vai
escrever para a igreja: estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém. Para a igreja da Galácia, um pouco mais para frente, Gálatas 2:20, ele diz: fui crucificado com Cristo, agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele de fato estava falando, enviando cartas para igrejas, de algo que ele viveu, de algo que ele passou, assim como um dia ele disse para aqueles irmãos de Corinto, 1 Coríntios 15:19, se a minha esperança está somente nas coisas dessa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens, eu sou o mais infeliz dos homens, se eu acho que a minha bênção, se a minha provisão, se a minha recompensa estão somente nas coisas dessa terra. É o que ele disse um pouquinho mais para frente para os Filipos, Filipenses 4:13, eu tudo posso, eu posso suportar todas as coisas no Deus que me fortalece. Eu sei ser preso, eu sei estar livre, eu sei estar passando um veneno, eu sei estar bom, eu sei estar num dia de chuva, num dia de sol, eu sei suportar todas essas coisas, por causa que existe um Deus que está me fortalecendo em todas elas, irmão. É exatamente a propriedade daquilo que ele está vivendo. Ele diz para a igreja de Filipos também, né? Filipenses 1:21, viver é Cristo, morrer é lucro. Por que vocês estão com medo que eu estou indo para lá? Por que vocês estão com medo que eu estou indo para lá? A minha vida é pelo Senhor, a minha vida é pelo Senhor. Não, talvez ali ele estava dizendo para os caras: eu não sou esses hipócritas que vocês encontram na sinagoga, que fica pregando um bagulho e chega na hora, não vive. Não, eu estou pronto para morrer, é para lá que eu tenho que ir, é para lá que eu tenho que ir. Se eu falo para vocês que viver é Cristo, morrer é lucro, eu não estou com medo de ir para Jerusalém, eu estou pronto para, se necessário for, morrer naquele lugar. Paulo ele está dizendo: eu descobri algo que vale a pena morrer. Eu conheci naquele caminho de Damasco alguém que vale a pena eu morrer. E a partir do momento que você encontra uma verdade, irmão, é melhor morrer por essa verdade do que viver uma vida inteira atrás de uma mentira. Quem encontra essa verdade, irmão, não corre mais atrás da mentira, irmão. Tudo isso nos mostra que as cartas paulinas, irmão, não são apenas escritos, mas é de fato conselhos de uma vida prática, de um homem que passou tudo isso, de um homem que enfrentou tudo isso. E sim, irmão, verdades de um homem cheio de Deus, que passou por dificuldades tamanhas, situações adversas. Tem muito cara às vezes que eu vejo falar: irmão, Paulo é embaçado, irmão, Paulo é embaçado. Tem gente aqui que paga pau para Pablo Marçal, está amarrado. Estou zoando só para quebrar o gelo. Mas escute, nós precisamos, irmãos, assim como Paulo, ter mais convicção do nosso propósito. Precisamos ter mais convicção do nosso chamado, da nossa identidade no Senhor. Precisamos estar mais certos, irmãos, que possamos essa noite dizer: Jesus, que possamos clamar ao Senhor, dizendo: Jesus, se revele mais em nós, se revele mais a nós, queremos te conhecer mais, Senhor. Queremos experimentar algo mais profundo, Jesus. Queremos entrar mais fundo. Assim como em diversas vezes discípulos fizeram isso. Às vezes nos falta dizer: Senhor, aumente-nos a fé. Aumente a nossa fé, Senhor. Aumente o nosso amor. Aumente, Senhor, o nosso temor. Para parar de ramelar, para parar de fazer tanta coisa errada. Aumente o nosso temor, Senhor. Aumente a nossa compaixão com aqueles que o Senhor ama. Aumente, Jesus. Derrama mais do teu Espírito sobre nós. Talvez as nossas orações precisam mudar, irmão. Por isso que eu sempre digo, irmão, se você não sabe quem você é, irmão, fica muito difícil as coisas. E eu sempre falo isso, né? Eu não sei quem é você, mas a pergunta dessa noite é: você sabe quem é você? Você sabe quem é? Se você não sabe, eu te convido a partir de hoje corrigir as suas petições no Senhor. Corrija as suas petições. Talvez você está pedindo coisa errada. Talvez as suas petições estão na contramão daquilo que o Senhor tem para você. Corrija as suas petições. Tiago capítulo 4, versículo 3, ele diz:
Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. É a última quinta, vai dar uma atrasada, mas glória a Deus, amém? Esse versículo é poderoso demais, irmãos, de Tiago. Ele é muito poderoso. Veja, nós não recebemos o que pedimos, porque nós pedimos mal. O segredo aqui é, qual é a motivação dessa sua petição? Qual que é a real motivação? Porque o Senhor é aquele que sonda os corações. Ele sabe qual o real motivo dessa sua petição, desse seu desejo. É para ostentar? É para exaltar a nós mesmos? Esquece, não receberá. Está pedindo mal. Agora, se é algo que louva a Deus, se é algo que glorifica o nome do Senhor, aí é diferente, irmão. Aí é diferente. Escute uma coisa, todos nós somos filhos criados para glorificar o nome do Senhor. Não sei qual é o seu propósito, mas eu sei, uma certeza, que o Senhor te criou, me criou para glorificarmos o nome dEle. Aonde quer que estejamos, o que estiver fazendo, com o que tivemos, em todo o tempo e até fora de tempo, que nossa vida venha glorificar o nome do Senhor, amém? É glorificar nos dias bons e nos dias maus. Talvez você hoje está num dia ruim, saiba que existe um glória a Deus que você precisa dar ao Senhor. É nas horas fáceis e também nas horas difíceis, sendo um preso como Paulo ou estando em liberdade, que você não venha condicionar a sua vida de louvor ao Senhor com as circunstâncias, que não seja com as circunstâncias. O propósito sempre tem que glorificar o nome do Senhor, irmão. Que em nome de Jesus essa noite, você tenha a sua identidade no Senhor fortalecida. Se você ainda sai daqui não sabendo quem você é, que você busque no Senhor: Deus, me revela o que queres de mim. O que queres de mim, Senhor? Me traz, Senhor. Eu quero viver não as minhas vontades, mas os teus planos. Assim como um dia o Senhor apareceu para Paulo naquele caminho de Damasco, que seja numa noite como essa, Senhor, aparece para mim e fala. Se eu estou fora do caminho, se eu estou andando numa contramão, assim como Paulo um dia esteve, Senhor, ajusta minha rota hoje. Ajusta hoje, Jesus. Naquele dia, naquele caminho de Damasco, na vida de Paulo, tudo mudou. Tudo mudou. Que mude na minha vida também, Senhor. Que tudo venha a mudar. Que eu venha viver esse encontro com o Senhor. Paulo, irmão, ele viveu uma mudança tremenda, irmão. Paulo, ele teve uma vida sofrida, mas ele não era levado por um momento, irmão. As palavras de Paulo, irmão, mesmo a vida toda sofrida que ele viveu pelo Evangelho, era: alegrai-vos. Alegai-vos, meus irmãos. Ele escrevia cartas aos irmãos: alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. E o cara estava preso, o cara estava sendo perseguido. Paulo teve uma vida de muita renúncia, mas as palavras dele sempre foi: está tranquilo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Fique em paz, irmão, eu sei viver bem, mas eu sei viver ruim também. Está de boa, está tranquilo, Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. No fim ele está preso. Paulo termina a sua trajetória em Roma, preso, vai para Jerusalém, dá toda a treta que dá lá, e aí ele: então eu apelo para Roma. E aí os caras, por saber que ele era cidadão romano, mandam ele para Roma. Vai acontecer ali o final do rei Agripa, que você conhece bem essa história, uma igreja bíblica, aleluia. E ali, irmão, em Roma, ele escreve a carta à igreja de Filipenses, e ele ali preso, no final, sem muita esperança, ele diz, Filipenses 1,6: eu estou certo, irmãos, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o último dia. Eu estou descansando, irmão. Irmão, nós precisamos buscar aquilo que aconteceu no caminho de Damasco, porque algo mudou na vida daquele cara, irmão. Algo mudou, talvez é um caminho como esse que você precisa: Senhor, aparece para mim e muda as coisas, Jesus. Muda as coisas, Senhor. Como um cara conseguiu viver tudo isso e mesmo assim está confiante? Não foi levado pelo medo, não foi levado, Senhor, por nada. Derrama em mim, Deus, esse amor. Derrama em mim, Jesus. Como eu preciso viver uma mudança.
Sabe, irmãos, são orações sinceras, irmãos, que falta a gente fazer diante do Senhor. Se coloque de pé. Já vou finalizar. Se você puder, curve sua cabeça, eu quero falar algo para você. Existe uma atmosfera, irmãos, diferente aqui essa noite. Eu sinto algo diferente, nós estamos encerrando essa noite um ciclo. E toda vez, como eu disse no início, que se encerra algo, é porque já tem uma novidade chegando, amém? Existe algo novo do Senhor chegando. Mas para essa novidade chegar, para esse novo tempo chegar, o velho precisa ficar. O antigo precisa ficar. O passado precisa ficar no passado. As coisas antigas, as coisas velhas precisam ficar. E eu não sei quais vozes você tem dado lugar na sua vida. Eu não sei que tipo de lembrança, talvez uma voz de infância, ela é tão presente ainda no seu coração, e ela te magoa tanto, ela te fere tanto. Talvez uma fala de 20 anos, 30 anos atrás, ela parece que foi dita ontem, porque ela está tão presente. Mas o meu desejo agora é que o Senhor venha encontrar homens e mulheres. Que o seu desejo aí no seu lugar seja: Deus, não me deixe de fora, Pai. Não me deixe de fora, me encontre, Senhor. Assim como um Paulo foi encontrado naquele dia, Senhor, me encontre nessa noite, Senhor. Me encontre nessa noite, porque eu preciso, Deus, que os meus olhos sejam abertos. Eu preciso, Deus, que o meu coração, Pai, venha a ser rasgado, ferido por uma verdade, Pai, que me mova, Jesus. Que as vozes do mundo, elas venham ser silenciadas agora em nome de Jesus, irmão. Que toda inveja, que toda comparação, que todo desânimo, que todo flerte com a depressão, que toda ansiedade desenfreada, que todo espírito de suicídio caia por terra agora em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Caia fora agora pela autoridade que tem no nome de Jesus. Toda voz contrária, tudo aquilo que tem se levantado para paralisar a tua igreja, Jesus, nós te damos lugar, Espírito Santo de Deus. Vem fluir agora em nós, Senhor. Que venhamos experimentar essa noite o peso da tua glória, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, a tua noiva o aguarda. Estamos aqui, Jesus. Nos cele essa noite para um novo tempo, em nome de Jesus, Pai. Receba a oração dos seus filhos agora, Jesus. Tu conheces mais no íntimo cada um de nós, Senhor. O Senhor sabe as lutas, as dores, as feridas, mas que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, e venha e coloque as coisas no lugar essa noite. Manifeste-se em nós, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, comece a gritar dentro de pessoas aqui, Jesus. Pessoas venham sentir coisas diferentes essa noite, venham ter novas experiências com o Senhor. Se entregue ao mover do Espírito Santo, igreja. Oh Espírito Santo de Deus, você tem liberdade em nosso meio. Que toda resistência caia agora por terra em nome de Jesus. Que toda incredulidade caia agora por terra, que toda apatia, que todo levante de Satanás caia agora. Existe um povo que está se levantando em nome de Jesus, com um propósito, um povo de verdade, um povo responsável, Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vem e flua em nosso meio, Jesus. Aleluia.